Ler com você. Muitos conhecem essa história desse paralítico. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, até algumas palavras, se você tiver com sua Bíblia e quiser sublinhar, nós vamos pegar a mesma dinâmica da semana passada. E se você já puder, então, sublinha aí a porta das ovelhas, né? Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque. Coincidentemente, eu não tinha refletido sobre isso, mas domingo passado falamos de um poço, hoje nós estamos falando de um tanque. Um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Sublinhar a palavra Betesda também. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Se puder sublinhar cegos, coxos e paralíticos. E ainda diz mais: esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo. Sublinha: porquanto um anjo descia em certo tempo. Sabe qual que é a extensão que liga aqui? Minha bateria, seu notebook não vai aguentar não. E aí, continuamos aqui. Porquanto um anjo descia em certo tempo, sublinha: porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos, se você puder aí sublinhar, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Sublinha aí: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Vamos lá, vamos continuar. Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Levanta-te, toma o teu leito e anda. Sublinha essa parte. Imediatamente o homem se viu curado, e tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o homem que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse-lhe: olha, que já estás curado, não pequeis, para que não te suceda coisa pior. Sublinha então: não pequeis mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Sublinha aí: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Aleluia. Se você pode, onde você está, feche os seus olhos, pare toda a distração que está aí perto de você. Se possível, se tiver mais pessoas aí próximas, convide elas para participarem desse momento, mas não deixe que nada distraia esse momento da palavra de Deus ser ministrado na sua vida. E abra o seu coração, permita o Espírito Santo falar com você. Como eu disse essa semana, queridos, vocês não fazem ideia do tanto que o Senhor tem me abençoado através das redes sociais. Redes sociais é uma bênção, mas depende de quem está por trás com o celular na mão. Então eu tenho certeza que o Senhor deseja te abençoar através dessa palavra também. Senhor, nós colocamos o nosso coração diante do Senhor, pedindo para que teu Espírito Santo fale conosco. Te damos essa liberdade, que o Senhor faça conforme o seu querer, e que acima de tudo o teu Espírito Santo nos dê revelação.
colocamos os nossos pensamentos cativos agora e não permitimos que nada à nossa volta nos distraia e nos impeça de recebermos essa porção que o Senhor já preparou nessa noite. Eu oro, Senhor, como ministro da Tua palavra, que o Senhor, ó Deus, possa fluir através de mim como um rio de águas vivas, para que cada pessoa que estiver conectada ou vier acompanhar depois de gravada, Senhor, que essas pessoas sejam impactadas, que elas sejam, ó Deus, renovadas, transformadas a partir daquilo que o Senhor vai falar nessa hora. Assim eu quero abençoá-los em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus, queridos. Bom, como foi na semana passada, eu quero de alguma maneira ir junto com você, falando um pouco dessa história, o que nós podemos aplicar sobre as nossas vidas, do que está acontecendo aqui, porque numa das mensagens que eu ministrei esses dias, falando sobre na nossa série, acho que foi a primeira mensagem, sobre o ladrão na cruz, muitas pessoas leem aquela passagem e não se identificam com aquele ladrão na cruz, e nós podemos aqui compreender que na verdade tem muitas coisas que nós nos identificamos naquela passagem bíblica, e assim como esse paralítico, algumas pessoas leem esse texto aqui de João 5, e acha que não tem nada a ver com as suas vidas, afinal eu não sou um paralítico, mas presta atenção, eu quero chamar a sua atenção, que muito provável, que a maioria das pessoas que estão assistindo, ou vieram assistir essa mensagem, irão se identificar muito com esse paralítico. Então, eu sei que o texto, nós podemos pegar vários momentos do texto, e fazer várias aplicações, mas eu escolhi algumas aqui que eu acredito serem importantes para que você possa de fato ter uma vida impactada, que tem muito a ver com você, tem muito a ver conosco. Primeira coisa que nós podemos ver e perceber nesse texto é que há uma passagem aqui dizendo que ele é a porta, estava ali junto à porta das ovelhas. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas, no texto aí no verso 1. Então, o que significa porta das ovelhas? Eu acredito que você identifica automaticamente quando a gente fala sobre porta das ovelhas, você já faz uma ligação com o mesmo evangelho de João no capítulo 10, que Jesus diz que ele é a porta do aprisco, ele é a porta então das ovelhas, e a igreja é o rebanho de Deus que passou por essa porta chamado Jesus. Presta atenção, vai montando um cenário aqui, porque nós precisamos montar esse pano de fundo para entender o que Deus deseja falar conosco. Então, ora, estava ali junto à porta das ovelhas. Então, a primeira coisa que eu e você precisamos entender é o que significa essa porta das ovelhas, o que podemos entender o que é porta das ovelhas. E quando nós fazemos esse paralelo com João 10, nós entendemos que a porta das ovelhas está correlacionado com a igreja, porque Jesus afirma, ele é a porta. Então a porta das ovelhas é quem passou por essa porta, foram essas ovelhas, e essas ovelhas é a igreja, porque a igreja é o rebanho de Deus que entrou pela porta do aprisco. Eu tenho certeza que você tem essa convicção, que você passou por essa porta, você faz parte do corpo de Cristo. Ele é o bom pastor, mas ele também é a porta que nos tira de fora e coloca para dentro de uma realidade de vida. Então quem entra por essa porta se torna igreja. Igreja são ovelhas de Jesus, nós podemos fazer essa afirmação. E aí ele diz ainda mais que estava ali próximo, junto à porta das ovelhas, um tanque cujo nome em hebraico é Betesda. E Betesda significa casa de misericórdia. É um termo, é um nome hebraico, Betesda, mas o significado dessa palavra é casa de misericórdia. Nós podemos dizer também que o significado, casa de águas correntes, por isso havia ali águas, entende? Então, pastor, mas o que é isso? O que quer dizer? A igreja é o povo que recebeu misericórdia e anda em misericórdia, por isso que está tudo junto. A igreja é o povo que recebeu misericórdia e anda também em misericórdia, ou pelo menos deveria andar.
A igreja, como nós lemos na semana passada, é dela que flui o rio. É dela que flui o rio de águas vivas. É de nós, a igreja, é que flui esse rio de águas vivas, porque nós passamos pela porta, nos tornamos ovelhas. Esse cenário está montado, e nós podemos então entender que figuramente essa passagem, presta atenção, figuramente essa passagem aponta para a igreja. Aponta para a igreja. Então, esse é um pano de fundo para toda essa situação aqui, que eu estou tentando aqui de alguma maneira levar você a compreender. Então, do verso 3 em diante, nós podemos perceber que tipo de pessoa agora faz parte desse ambiente. Eu estou te mostrando aqui um ambiente que está correlacionado com a igreja. Essas palavras, tanto Porta das Ovelhas, como Betesda, ela fazendo esse paralelo, nós podemos perceber o ambiente. Agora, quem faz parte desse ambiente, nesse texto que nós acabamos de ler? E aqui nós podemos dizer que quem fazia parte desse ambiente: coxos, cegos e paralíticos. Presta atenção, a igreja é o lugar de pessoas redimidas, mas que ainda não conseguem viver na prática a perfeição conquistada por Cristo Jesus. A igreja é um ambiente das pessoas completamente justas diante de Deus, redimidas diante de Deus, mas que na prática não conseguem viver esse padrão de justiça conquistado, não conseguem viver a consequência dessa remissão. Na prática, muitos são coxos, cegos e paralíticos. É por isso que você precisa montar esse pano de fundo e entender o que o texto pode ser aplicado nas nossas vidas. Há muitas pessoas no ambiente de igreja, no ambiente do povo redimido, no ambiente do povo justificado, no ambiente onde o povo é a expressão de Cristo. Esse ambiente ainda tem pessoas coxas, cegas e paralíticas. E isso é lamentável. E é para isso que nós estamos aqui, montando esse ponto de fundo e entendendo que o texto pode ser aplicado nas nossas vidas. Sabe, pessoas, elas estão pulando de denominação em denominação, em busca de um ambiente aonde as pessoas vivem na prática uma vida perfeita. Você não vai encontrar em nenhuma denominação, presta atenção que eu vou falar, você não vai encontrar em nenhuma denominação pessoas vivendo 100% perfeitas. Elas são justificadas completamente, mas na prática ainda não vivem 100% perfeita. Por quê, pastor? Porque perfeição é baseada no seu conceito. As pessoas não conseguem ficar numa denominação porque elas têm um padrão de perfeição. Algumas pessoas, não estou aqui querendo ser absoluto. Por que as pessoas não conseguem viver nesse ambiente? Aí presta atenção, querido, presta atenção. Acho que foi domingo passado, que eu não lembro, que eu mandei e falei para os irmãos: pode ir embora. E pode mesmo. Porque o ambiente que você não deve ficar, numa denominação que você não deve ficar, inclusive aqui na Hebron, quem estiver assistindo, eu vou afirmar de novo: você não deve ficar em nenhuma denominação aonde você não veja Cristo, aonde Cristo não é fundamento, aonde os ensinamentos não apontam para Jesus, e aonde a liderança tem falha, se mantém na falha de caráter. Não fique nesse ambiente. Mas o que eu quero dizer não é com relação a isso, é que as pessoas, no louvor não faz o que eu quero, eu vou embora de igreja. Já tinha que ter ido, irmão. Você só quer tocar, vai tocar lá pro boteco, vai fazer show aí lá fora, para os outros te aplaudir. Não, eu só vou ficar na igreja se tiver ar-condicionado. Fica na sua casa, acompanhe outros pastores melhor na internet. Eu só vou ficar na igreja se o pastor me chamar para a casa dele.
eu vou ser o cara que vai mais te frustrar. Se você não chamar, eu nem vou. Presta atenção, eu estou falando desse público. É esse público. Infelizmente, as pessoas, pega, irmãos, faz uma pesquisa. As pessoas que ficam pulando de igreja em igreja, ela sempre está culpando alguém que não fez o que ela queria, porque o padrão dela não é Jesus, é ela, porque não me agradou, porque não fez o que eu queria. Sabe, queridos, é por isso que nesse ambiente de igreja, hoje principalmente, tem coxos, cegos e paralíticos. E acompanha, fica até o final para você acompanhar o raciocínio. Infelizmente, existe nesse lugar, a grande maioria se frustra nos relacionamentos, como se ela fosse encontrar no aprisco as pessoas perfeitas, e perfeitas segundo os seus padrões. Me escute, na casa de Betesda, nós encontramos esses coxos, cegos e paralíticos, e nós precisamos parar de querer encontrar a perfeição nessa vida coletiva. Não há perfeição na coletividade, querido. Acorda, meu Deus. Nós estamos num processo, num processo de conformação a Cristo. Estamos nesse processo de manifestar Cristo. Ainda que para alguns também, eu sei, Cristo não é modelo de perfeição, porque Cristo não se enquadra nos padrões de muitas pessoas. Presta atenção, eu fiquei refletindo hoje, quando preparava essa mensagem, e eu fiquei pensando, que o perfeito, como é o nosso... Jesus é o perfeito. Cara, Jesus é o perfeito, mas para muitas pessoas, Jesus vindo na terra, e ele vivendo como ele viveu, ele iria arrumar muitos perseguidores, porque não conseguiria ver nele a perfeição, porque a perfeição não é baseada em quem ele é, mas nos padrões que eu adquiri, e eu construí um modelo de perfeição. É por isso que tem pessoas hoje carregando um Jesus para cima e para baixo, mas que ela criou e que não é o Cristo. As pessoas querem o Jesus que agrade elas, ou que pelo menos seja do jeito que elas quiserem, do jeito que elas querem. Deixa eu te falar, querido, uma das coisas que nós não conseguimos compreender, Jesus vai frustrar muitos suas expectativas às vezes, porque você cria a ideia de um Jesus que vai te dar uma vida perfeita, tudo sem fazer nada. Esse Jesus não existe. Eu posso dizer para você que é mais fácil ser Satanás do que Jesus, porque Satanás, em Mateus capítulo 4, ele falou para Jesus: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Você não precisa fazer nada, eu te dou tudo, é só me adorar. Mas Jesus vem e diz: no mundo tereis aflições, você vai ter luta, vai ser perseguido, mas tem de bom ânimo, não desanima. E nós queremos uma vida cristã do jeito que achamos que tem que ser, queremos fazer parte da denominação que nós escolhemos o jeito de ser. É por isso que muitos não param em lugar nenhum, não progridem, estão paralisados. Essa é a paralisia. Não pense que na casa de misericórdia hajam pessoas vivendo de maneira perfeita, porque não há, meu amado. Nós estamos num processo, presta atenção no que eu vou falar aqui, nós estamos num processo para manifestar aquilo que temos e somos perfeitamente em Cristo Jesus. Nós estamos nesse processo para cada vez mais manifestar aquilo que Jesus já deu de graça. Romanos 8,32, já recebemos tudo de graça, agora nós estamos nesse processo, grava a palavra,
processo, porque é no processo que cada vez mais nós vamos manifestando aquilo que nós recebemos de graça por meio de Jesus. Coxos, cegos e paralíticos. E essa é a condição do homem caído. Não tem nada a ver comigo. O homem caído, sem Deus, que é assim. Mas sabe o que é, querido? É que na prática, a maneira de viver, o triste, é que quando nós olhamos para aqueles que foram regenerados, redimidos, e receberam de graça todas as coisas, mas que ainda vivem como cego, coxo e paralítico. Eu fiquei imaginando os termos, né? A Bíblia fez questão de citar 3 grupos: cegos, coxos e paralíticos. E incrível que esses 3 grupos representam, em alguma parte do seu corpo está morta, ou seus olhos estão mortos e não conseguem ver, ou a sua perna, né, tá morta e não consegue se locomover. Então, partes do corpo está morto. E como que isso pode acontecer com a igreja? Que a igreja recebeu vida. Como que ela consegue manifestar morte se Jesus nos deu de graça a vida? Sabe, eu fiquei refletindo sobre essas coisas hoje à tarde. E esses são aqueles que vivem, ainda que nasceram de novo, mas vivem de maneira natural. Enxergam a vida somente na perspectiva natural. Essas pessoas vão sempre culpar algo ou alguém, porque a avaliação dela é toda natural. Elas não conseguem progredir, elas não conseguem crescer na vida cristã, elas não avançam, essas pessoas não conseguem prosperar, elas vivem numa situação de vitimismo, e não percebe que os processos estão acontecendo na sua vida espiritual para que ela avance. Então é mais fácil culpar algo por um problema que eu vivo, porque quem tem que mudar é o outro e não eu. Então não tem como eu avançar quando eu saio culpando alguém, ou quando eu saio culpando algo. Precisamos ter um olhar espiritual para as circunstâncias à nossa volta. Comece a ver: Senhor, eu sei que essa situação eu posso aprender, eu posso avançar diante de tudo isso que eu estou vivendo, de tudo isso que eu estou passando. O homem caído é cego, querido, mas a igreja não precisa fechar os seus olhos. Eu vou repetir: o homem caído é cego, mas a igreja não precisa fechar os seus olhos, porque assim como um cego, quem fecha os seus olhos não consegue enxergar nada à sua volta, e a igreja está com seus olhos fechados para o mundo espiritual, estão tratando tudo de maneira natural. Deixa eu dizer algo, querido: abra os seus olhos. Essa igreja, ou essa denominação que você faz parte, e que você então representa a igreja de Cristo, é algo espiritual. Você vive uma vida espiritual, precisa se atentar para isso. O espiritual é mais importante do que o natural, porque o natural só veio a existir a partir do espiritual. Mas nós estamos muitas das vezes olhando que só as circunstâncias. Um problema financeiro, não, eu vou fazer um empréstimo, não, eu vou fazer. Ei, calma, busca uma direção de Deus, vai para o seu quarto, fala: Espírito Santo, fala comigo. É meu marido, é minha esposa que não vale nada. É mesmo? Será que Deus não está querendo usar essa situação para fazer de você uma pessoa melhor? Ao invés de você sair culpando alguém, perceba o que você pode melhorar, o que você pode mudar, mas vai para diante de Deus. Não trate as coisas à sua volta, principalmente as circunstâncias difíceis, como sendo naturais.
Como? Como comer da árvore da vida e se manter ainda cego, coxo e paralítico? Quem não come da árvore da vida, vive uma vida sem enxergar nada à sua volta, está completamente paralisado. É incoerente comer da árvore da vida e viver como um coxo, um paralítico ou um cego. Na verdade, a nossa paralisia revela muitas das vezes que falta se alimentar da árvore da vida. O mesmo ambiente, mesmo nesse ambiente de manifestação espiritual, presta atenção, olha para o texto. A Bíblia diz que um anjo descia e tocava as águas, e quem entrasse primeiro era curado. Ei, há uma manifestação sobrenatural nesse ambiente, em Betesda. Esse tanque ali, a porta das ovelhas, que representa a igreja, há manifestações sobrenaturais. Mas como num ambiente desse, aonde um anjo descia, algo sobrenatural acontecia, que alguém era curado quando entrava naquele tanque? Irmãos, me ouçam. Tem gente só assistindo, tem gente só olhando alguém receber milagre, tem gente contando história dos outros, como esse paralítico que contava a história dos outros que entravam no tanque, mas ele mesmo não vivia essa história. Existem manifestações de Deus, da parte de Deus, acontecendo nesse lugar, mas se você estiver só assistindo, você vai contar a história dos outros e não a sua. Olha, é joia. Nossa, minha igreja é joia. Deus faz muita coisa lá, mas está fazendo a sua vida? Porque o ambiente é o mesmo. Mas tem gente só assistindo, não rompe, não avança, não cresce. Tem 200 anos de crente, mas só assiste, só vê Deus fazendo, mas não entra nessa água. Tem gente contando história de gente que mergulha no sobrenatural, mas não está contando a história dele que mergulhou. Você quer contar a história de alguém que mergulhou, ou quer contar a sua história? Você está mergulhando agora? Você que está assistindo, você está mergulhando agora nesse tanque? Você está experimentando o sobrenatural? Ou você está assistindo? Ou você é um bom telespectador, mesmo quando é presencial? O anjo, vou até beber uma água para falar isso aqui. Me escuta aqui, o anjo só descia de vez em quando, e o sobrenatural acontecia naquele lugar. Quero dizer para você, que hoje, Jesus já desceu, já voltou, e todo aquele que crê, pode experimentar do sobrenatural. Não é mais de vez em quando. Agora qualquer um de nós podemos entrar, mergulhar no sobrenatural de Deus e desfrutar de grandes coisas que Deus tem para tirar a sua paralisia, sua cegueira ou o seu andar trôpego. Eu te pergunto, você é alguém que assiste ou você é alguém que mergulha? Sabe, queridos, tem gente que só chega depois do louvor no culto, ele não está importando com o horário, ele vem para assistir uma boa palavra. Faz isso não. Eu estou te convidando hoje, se você é um desses que só quer assistir, que acha joia, eu estou aqui te convidando, falando para você da parte de Deus. Eu tenho certeza que Deus está falando com pessoas agora. Para e mergulha. Chega de assistir. Eu vou mergulhar nisso, eu vou mergulhar na vida cristã, e eu vou viver o que Deus tem para mim, e o resto é resto, mas eu não abro mão de experimentar do sobrenatural. Aonde estão essas pessoas? Põe pelo menos uma mãozinha para falar que é você, aí nessa transmissão, meu amado. Meu Deus,
Oh Deus, amados, a Bíblia diz que havia 38 anos que aquele homem está ali. Eu fiquei pensando, é a minha idade. Falei, nossa, eu vou pregar um negócio que tem a minha idade, contando a história, o cara tem a minha idade. E é uma vida, eu tenho uma história, 38 anos. Havia 38 anos que aquele homem se encontrava naquela condição. Ou seja, uma vida inteira. Tem gente que eu não sei quantos anos, eu não sei quanto tempo, que tem coisas na sua vida que estão paralisadas, que não está acontecendo nada. Talvez tem muitos anos que você não rompe no seu casamento, com a sua família, você não consegue casar, você não consegue desfrutar de prosperidade. Tem muita coisa e talvez tem muitos anos que você está esperando alguma coisa acontecer, mas não acontece. Mas chegou o dia, como chegou o dia para aquele homem, chegou o seu dia. É hoje que você vai experimentar do sobrenatural. Não importa quanto tempo, não importa se é muito difícil, não importa. O que está paralisado na sua vida, só não vai criar vida nessa noite se você não quiser. Porque eu creio nesse ambiente completamente sobrenatural. E se você entrar nele, vai haver um destravar de Deus na sua vida, meu amado. Eu tenho certeza disso. Agora, por que muitas coisas estão paralisadas nas nossas vidas? Porque tem coisas na nossa vida que não rompe de jeito nenhum. Nós podemos ver através da história desse paralítico. Tinha 38 anos que ele estava ali sofrendo essa paralisia, ali naquele tanque, angustiado. E aí ele deixa para nós aqui uma coisa que está dentro da maioria do ser humano. E ele então diz: não tem ninguém para me colocar no tanque. Presta atenção, vou voltar ao texto aqui. Olha só, queres ser curado? Jesus pergunta, e ele responde: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Repara a fala dele: não tenho ninguém que me ponha no tanque, vírgula, quando a água é agitada. Isso eu nem sublinhei. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Olha só, querido, esse homem estava culpando alguém. Ah, eu estou assim porque eu não tenho ninguém para me colocar dentro do tanque. E essa é a condição de muitas pessoas na vida da igreja. Um povo cego, fecham os seus olhos, ou ele é coxo, só fica olhando para a sua deficiência, só olha para as suas falhas, ele só olha para si, vê as fraquezas, vê a impossibilidade. E aí, quem fica nesse nível de vida, vive uma vida paralisada. Deixa eu dizer para você, basta, é preciso dar um basta. Tem coisas que nós carregamos que já tem muito tempo, mas é preciso dar um basta. Chega de paralisia, chega de ficar paralisado, chega. Talvez você está paralisado para ler a Bíblia, meu amado. Presta atenção, o que eu estou te falando da parte de Deus, se trata a vida cristã como sendo tão natural, que nem Bíblia, arroz com feijão, beabá, nem Bíblia você está se alimentando. Basta, chega, fala, a partir de hoje vai ser diferente. Entende isso? Está passando, está dando misericórdia, está deixando rolar os outros. Sabe, queridos, chega, dá um basta hoje. Você que está me vendo, não é à toa que você está aqui, não é à toa, irmãos. Essa mensagem é da parte de Deus para a sua vida, mas se você não der um basta, não adianta, nada vai acontecer, você vai continuar paralisado. Temos que ser práticos. Muitos não crescem, não avançam, não conquistam nada, estão doentes. E aquele que consegue alguma coisa, está vivendo uma vida de fardo,
deprimida, pode ter dinheiro, pode fazer viagens boas, mas sofre, é acusado, não tem paz. Estava falando com minha esposa hoje, não com relação a essa mensagem, mas uma pessoa que treina muitas pessoas aí, é um cara que tem sido usado para despertar muitas pessoas no Brasil e até fora do Brasil, com cursos de desenvolvimento pessoal. O cara é fantástico, mas ele não expõe a falha dele, que para mim está visível, está visível, e não adianta nada, fazer viagens, estar em lugares maravilhosos, mas dentro sabe que tem algo de errado, não tem paz. Muitos não conseguem romper e avançar, muitos estão esperando alguém fazer alguma coisa por elas. Talvez você está aqui, está esperando o pastor fazer alguma coisa, talvez você está esperando o líder fazer alguma coisa, talvez você está esperando seu marido, talvez você está esperando o governo, está esperando seu patrão, está esperando fazer algo, a sua esposa. É você. Não seja como esse paralítico que está esperando alguém. É você, querido. Haja, faça alguma coisa. Pare de ser um vitimista. Quando meu marido mudar, para com isso. Seja você a mudança. Quando você muda, tudo à sua volta muda. Para de apontar o dedo para algo ou alguém e bate no peito e fala: hoje basta, eu vou fazer algo diferente. Mas não aceite ser um vitimista. Pelo amor de Deus, não se coloque nessa condição. Não espere para alguém, faça você. Pare de justificar. Para de justificar porque você não avança. Pare de justificar porque você não cresce. Pare de justificar porque você não rompe. Tem uma autorresponsabilidade, querido. Se você puder até escrever aí, escreve aí. Seu amanhã é fruto das suas decisões de hoje. Não fuja. Não fuja dos processos. Não fuja dos processos. Encare eles, porque eles vão te promover. Eles vão te levar para um lugar de desfrute. Mas não abra mão deles. Eu só vou fazer se fizer primeiro. Você está esperando quem, meu amado? Está esperando o pastor? Está esperando o governo, seu cônjuge? Quem? Eu estou aqui como ministro do Evangelho. Faça alguma coisa hoje, pelo amor de Deus. Não assiste essa pregação. Faça alguma coisa agora. Decide aí, Deus já está falando. Você sabe que tem coisas que você pode e deve fazer. Então faça. Chega! Eu vou fazer. Mas não aceite, não aceite a paralisia na sua vida, querido. Se quer deixar de ser um vitimista, então eu tenho uma receita para você. Quer parar de ser um vitimista? 2 coisas pelo menos eu coloquei aqui para parar de ser um vitimista. Primeira coisa que você deve fazer, presta atenção. Pare de colocar a culpa em coisas que você não tem capacidade de alterar. Vou repetir. Pare de colocar a culpa em coisas, em algo ou alguém que você não tem capacidade de alterar. Você não consegue mudar o seu esposo. Você não consegue mudar seu marido. Você não consegue mudar o governo. Então muda você. Pare de querer mudar coisas que você não é capaz de alterá-las. E nós queremos, a culpa é do governo. Então quando você culpa o governo, você não vai fazer nada, porque você não pode alterar nada. Não culpe coisas que você não pode fazer algo para mudar. Não está sob o seu controle. Aprenda a discernir.
Aprenda a discernir a capacidade, né? Aquilo que você tem capacidade de alterar. Peraí, o que eu posso fazer para isso? Aquilo que está sob o seu controle, o que você pode fazer, querido? O que você pode fazer para alterar essa situação? Para mudar a situação? Eu vou começar a fazer isso, eu vou começar a fazer aquilo. Vai me ouvindo que eu estou encerrando. Quando você muda, grava isso que eu estou te falando. Quando você muda aquilo que está sobre o seu controle, quando você consegue mudar aquilo que você pode mudar, quando você consegue alterar aquilo que você pode alterar, presta atenção, aquilo que você não tem o controle, começa a ser influenciado. Olha só, quando você muda aquilo que você pode alterar, então, meu casamento está difícil, eu não sei como controlar minha esposa, então é o seguinte, eu vou ser uma pessoa diferente, eu vou começar a agir dessa maneira, eu vou começar a servi-la, eu vou começar a honrá-la, eu vou começar a sair com ela, nem que seja para a gente ir no vizinho, ou vou fazer uma viagem, ou eu vou comprar presente porque eu não compro. Então não culpe a sua esposa ser do jeito que ela é, olhe para você e veja que você pode mudar para ser um marido diferente. E quando você começa a viver esse estilo de vida, porque você alterou sua maneira de viver, a sua esposa vai ser afetada pela sua mudança. Então não aponta o dedo. Pelo amor de Deus, tem alguém me entendendo? Põe mãozinha aí, meu Deus do céu. Põe mãozinha aí. Meu Deus. Pelo menos para a mãozinha eu vou entender que é um aleluia, que é um amém, ou que é misericórdia. Ou sai Satanás, sei lá, escreve alguma coisa. Manifesta que você está nesse culto. Meu Deus do céu. Deixa eu te contar uma história verídica. E que pode fazer você parar de ser um vitimista. Deixa eu te contar a história primeiro. Um pai saiu com um filho, e o filho tinha acabado de tirar a habilitação, e o pai foi para o trabalho, e o filho levou: pai, eu posso levar o senhor para o trabalho, porque de lá eu quero ir na casa de um amigo, depois eu busco o senhor no trabalho. E o pai: claro, meu filho, entra aqui, bom que você vai treinando, que você aprendeu a dirigir. E levou o pai, deixou no trabalho. Antes do filho sair, o pai foi no filho e falou: meu filho, olha, o papai vai sair esse horário, agenda lá, anota lá para você não esquecer de vir buscar o papai. Não, tudo bem, pai. E ele foi para a casa desse amigo. Quando ele chegou na casa do amigo, o amigo viu ele com o carro e ficou impactado. Falou: cara, você está dirigindo, você veio de carro, vamos para o cinema, vamos para o cinema, porque é bom que você vai mostrar o carro para os amigos e tal. E ele ficou sem graça de falar não para o amigo. Ele pegou o carro, foi para o cinema, e o horário do filme fez com que ele atrasasse para buscar o seu pai. E o pai então, preocupado porque o filho não chegava, ele tinha que ir embora, ligou, e aí a mãe do amigo dele respondeu: olha, ele veio aqui, mas ele foi para o cinema. O pai desligou o telefone e ficou esperando. E o filho no cinema olhou no relógio e falou: já estou muito atrasado, vou buscar meu pai. Deixou um amigo em casa, foi buscar o seu pai. Quando ele entrou no carro, ele falou: meu filho, você esqueceu do papai, eu precisava de chegar mais cedo. Ele: eu interti lá conversando com meu amigo, e aí eu não vim buscar o senhor. Ele falou: não, eu liguei lá, meu filho, eu liguei para a mãe do seu amigo, e ela me falou que você estava para o cinema. Aí ele falou assim: para o carro, filho. E o filho parou o carro e falou: vou descer e vou, o restante eu vou a pé, porque eu preciso refletir em algumas coisas. Ele: não, pai, o senhor vai comigo, eu vou levar ele. Não, meu filho, para o carro, eu vou a pé, eu preciso refletir em algumas coisas. Não, pai, o senhor vai comigo. Ele falou: para o carro, meu filho. Ele falou: pai, por que o senhor quer refletir? Não, eu preciso refletir. O que eu fiz? Como que eu estou tratando você, para você ter a capacidade de mentir para mim? Então eu preciso refletir. Eu preciso fazer algumas avaliações. Sabe, queridos, o pai falou: pode ir, filho, pode ir embora para casa, deixa eu refletir. O pai não apontou o dedo para o filho porque o filho mentiu. O pai falou: eu preciso avaliar o que eu estou fazendo para o meu filho poder mentir para mim. Qual é mais fácil? Culpar ou procurar mudar? Está me entendendo? Está me entendendo? Vocês estão me entendendo, queridos? Meu Deus do céu.
Não jogue a responsabilidade que é sua para Deus, para os outros. Assuma. Outra coisa que você pode deixar de fazer, que você pode fazer para deixar de ser um vitimista, eu quero te dar uma notícia. Está bem no texto. Eu sei que você já sabe. Você já foi curado. As águas estão movendo a partir do momento que você creu. Você já foi curado. Pastor, mas isso aí resolve o problema de vitimismo? Sim. Toma o teu leito e anda. Toma o teu leito e anda. Você está fazendo o quê? Você já foi curado. Levanta e anda, faça alguma coisa, mas mude essa realidade à sua volta. Jesus está falando. Você entrou agora, meu amigo. Você não entrou lá, eu estou aqui. Eu estou aqui. Levanta, toma o teu leito e anda. Sai do lugar, porque você já foi curado. Tenha atitudes. Faça alguma coisa. Senão, o milagre que você recebeu não vai afetar a sua vida. Você continua parado. Você continua paralisado, mesmo recebendo um milagre. Você conhece alguém que já recebeu um milagre, querido? Certeza que talvez você que está me vendo já recebeu um milagre, mas não progride, não avança, pelo contrário, estão retrocedendo. Faça alguma coisa. Levanta, toma o teu leito e anda. E eu encerro com o que Jesus disse: vai, vai, e não peques mais. Se você fizer a mesma coisa, o que Jesus está querendo dizer, pastor, quando ele fala isso? Jesus está falando assim, ó, se você fizer a mesma coisa que te trouxe até aqui, você vai chegar no mesmo lugar, e pode chegar ainda pior. Quando Jesus fala, vai e não peques mais, provavelmente ele chegou naquela condição por causa de algum pecado. Jesus está falando, vai e não peques mais, ou seja, se você percorrer o mesmo caminho que você percorreu, você vai chegar no mesmo lugar. Traça um novo caminho aí agora, você está me vendo, mas põe a mão na massa. Traça um novo caminho, fala, hoje vai ser diferente dentro da minha casa, vai ser diferente do meu trabalho. Traça um novo caminho, um novo projeto, mas anda, faça alguma coisa. O pecado, presta atenção, o pecado não vai mudar a sua identidade. Presta atenção, vou repetir de novo. O pecado não tem poder de mudar a sua identidade de filho de Deus. Ai, que beleza. Sim, isso é ótimo. Mas o pecado tem poder de te paralisar. Sua identidade não muda. Você continua sendo filho de Deus, mas um filho de Deus paralisado, que não avança, que não rompe. Simples, é só você avaliar a vida de quem vive uma vida na prática do pecado. Não rompe, não avança, não cresce na sua vida cristã, não consegue prosperar. Quando ganha alguma coisa, aquilo se torna um problema lá na frente. Esse tipo de pessoa que vive uma vida na prática do pecado não conseguem ter sucesso na sua vida. Ah, pastor, mas é possível alguém então viver uma vida, mesmo tendo a identidade de filho, e viver uma vida, muitas vezes no pecado? É possível, mas é possível também que ele não seja filho, porque em 1 João diz que os filhos não vivem na prática do pecado. Então, de qualquer maneira, mesmo ele não crendo, ele não vai romper. Mesmo se ele for filho, mas continuar praticando, ele também não vai romper. Ele vai viver uma vida paralisada. Tem coisas que você precisa resolver. Você já foi perdoado, mas talvez você precise de parar com a prática do pecado. Tem coisa que você está fazendo que não devia estar fazendo. Isso
te paralisa. Por isso que muitos não rompem. Por isso que muitos não avançam. Por isso que muitos só vão no culto de vez em quando. Por isso que muitos nem frequentam a célula. Porque não estão dispostos a abrir mão dessa prática. E quem não abre mão dessa prática, fica com a vida paralisada. Não é só isso não, tem muita coisa. E Jesus diz: meu Pai trabalha e eu também. Jesus estava exercendo um trabalho. A Bíblia diz que no 7º dia Deus descansou. E agora Jesus está falando aqui que Deus trabalha. E muitos não conseguem entender a palavra descanso. E atribui que descanso é não fazer nada. Descanso não é isso, querido. Jesus tirou o paralítico daquela condição de paralisia para ele trabalhar. Jesus trabalhava. Jesus está dizendo: eu estou trabalhando, meu Pai trabalha, eu trabalho também. O trabalho de Jesus era curar os enfermos, pregar o evangelho, as boas novas, era trazer o reino de Deus aqui para a terra, manifestar o reino de Deus aqui para a terra, na verdade. E ele estava trabalhando. Eu não sei qual é o seu trabalho. O trabalho da igreja tem uma missão, a igreja vive uma missão na terra, vive manifestar esse reino. Mas não confunda, tem gente na vida da igreja que está procurando um meio de não fazer nada. E Jesus não chamou nenhum desocupado. E você está querendo viver uma vida que não é o tipo de vida que Jesus tem e escolheu. Não seja um desocupado. Ele tirou esse paralítico dessa condição. Tinha uma obra confiada nas mãos dele. Mas tem uma obra confiada nas suas mãos. Tem coisa que não está acontecendo porque você está paralisado. E Jesus, de alguma maneira, o Senhor está usando essa mensagem para livrar você dessa paralisia. Porque tem coisa que precisa ser feito e Deus chamou você para fazer. Mas enquanto você estiver paralisado, nada vai acontecer. Pessoas não vão ser afetadas. Você vai culpar todo mundo, vai ser um vitimista, mas não vai viver aquilo que Deus te chamou para viver. E Ele já te deu a cura dessa paralisia. Levanta e anda em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu posso te dizer uma coisa: não deixe o medo ser um carcereiro, mas faça dele um bom conselheiro, ou um rápido conselheiro. Tem coisa tão preciosa que o Senhor deseja falar. Muitos nessa condição estão travados, estão paralisados, queridos. Tem pessoas que vivem problema no casamento, vai e volta, não sai do lugar o casamento. E quando você vai conversar, a pessoa fala a mesma coisa, sempre está culpando, sempre está apontando o dedo para o marido. Ah, esse marido, faz tempo que ele faz isso. E você? Sempre vai ser mais fácil culpar. Você não reparou que talvez você não progride, você não avança, porque você está culpando os outros? Como progredir? Como ter uma mudança à sua volta, se você não está disposto a mudar? Essa paralisia é uma doença. E tem gente na vida da igreja doente. Recebeu a cura, as águas movem o tempo todo, agora não é de vez em quando, mas elas não andam, não saem do lugar. Você quer dedilhar, mano? Quero dizer para você, talvez o medo tem sido um carcereiro na sua vida. A Bíblia diz que o amor lança fora todo medo. E eu não tenho como não deduzir. Quem está com medo é porque não está desfrutando do amor. Você tem medo de mudar, de fazer o que eu te falei agora,
de falar, meu plano de ação vai ser esse, eu vou andar e eu vou ser diferente a partir de hoje. Sabe por que muitos não têm coragem, estão com medo? Porque não estão desfrutando o amor. Só assiste o que Jesus está fazendo, mas não permite Jesus fazer. É a sua história que você vai contar, não é mais a história de alguém. É a sua história que você vai contar, mas você só vai contar ela se você tomar seu leito e andar nessa noite. Eu vou andar. Eu estou com medo, faz tempo que não muda. Anda, toma o teu leito e anda. Anda no seu casamento, anda na sua casa, anda na sua família, anda nas finanças. Mas faça alguma coisa que você não estava fazendo. Qual área que está paralisada aí? Qualquer área. Se você pode, feche os seus olhos. Você vai sentir a água se movendo aí no ambiente que você está. E essa água é Jesus. De maneira palpável. Deixa o Espírito Santo. Tantas coisas. Olha, queridos, eu tenho esse testificar claro no meu espírito, que muitas pessoas identificaram várias áreas que estão paralisadas. Mas assim como Jesus estava ali do lado daquele paralítico, hoje ele está aqui, do seu lado, falando com você através da palavra dele. É ele que está te falando agora. Ei, para de olhar para os outros. Agora é a sua vez. Toma o teu leito. Está vendo essa área que está paralisada? Toma o teu leito e anda. Faça alguma coisa, porque Ele já te curou dessa paralisia. Olhe para esse amor. Hoje os paralíticos que estão assistindo essa mensagem, esses paralíticos vão andar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Qualquer pessoa que estiver acompanhando agora, que estiver assistindo, fora paralisia, fora. Você pode dizer na sua casa, onde você está: chega, não basta, eu vou tomar meu leito e vou andar. A partir dessa noite, eu não aceito essa paralisia na minha vida. Basta, basta, chega. Quero ser um anjo e poder voar aonde você está, aonde você está, dia e noite. Eu te louvaria, dia e noite. Levanta, levanta, toma o teu leito e anda a partir dessa noite. Que o Espírito Santo guie você, que Ele te dê sabedoria para que você possa experimentar do sobrenatural dEle, que você possa desfrutar de paz na sua casa, sua família, no seu trabalho, na sua saúde. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Chega de paralisia. Chega de coisas não romper na sua vida. Chega de coisas estarem travadas. Chega de viver esse complexo. Chega de vitimismo. Não aponta o dedo, bata no peito. Eu sou uma mudança para minha casa. Eu sou uma mudança para o meu trabalho. Eu sou uma mudança para a minha vida. Não vou esperar por alguém. Não vou esperar alguém. Eu vou tomar as minhas decisões e vou agir para a glória de Deus. Eu gostaria que nós orássemos. Nós vamos orar em favor do nosso país. Vamos declarar que esse vírus vai cessar, essa propagação. Vamos orar para que haja manifestações nos hospitais de milagres mesmo. Esse é um tempo oportuno para milagres se manifestarem.
E a igreja é aquela que se levanta para mover o mundo espiritual, para que haja manifestação no natural. Se você que está aí nos acompanhando, tem alguém da sua família, nós vamos orar agora pelos seus familiares, vamos orar pela nossa cidade, pelo nosso país, e vamos declarar que esse vírus, nós declaramos falência dele, que ele perca as forças, e declaramos milagres em leitos de hospitais. Em nome de Jesus nós levantamos um clamor: Senhor, manifesta a tua glória na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país, nessa terra. Nós vamos contra essa pandemia, nós vamos contra esse vírus e declaramos: Covid-19 perca suas forças. Senhor, visita leitos de hospitais com teu milagre agora. Oh Senhor, nós oramos para que o Senhor se glorifique, glorifica o teu nome no meio desse caos. Nós declaramos os familiares, amigos, pessoas que estão enfermas, seja qual a enfermidade que for, nós vamos contra como igreja. Em nome de Jesus anulamos a força das doenças, desses vírus, e declaramos o nome de Jesus exaltado na nossa cidade, no nosso estado, na nossa nação. Essa terra pertence ao Senhor e aos teus filhos, e nós como igreja, filhos de Deus, anulamos e declaramos saúde, prosperidade e o nome de Jesus glorificado para todos sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe essa sua semana, que você desfrute de uma vida ativa, sem paralisia, para a glória de Deus. Se for possível, compartilhe. Está no nosso Instagram, vai estar no YouTube. Compartilhe para amigos, compartilhe nos familiares, coloca no seu stories, marca lá, pede para alguém, porque eu tenho certeza que muitas pessoas serão abençoadas através dessa mensagem. Você é o melhor de Deus. Vamos, porque ainda tem muito para nós experimentarmos. Tamo junto, somos igreja. Eu não sou igreja, nós somos. Deus abençoe, queridos. Tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti.